Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está desse lado. Continuamente vamos partilhar a palavra do Senhor. Hoje, então, a 23 de dezembro, nós estamos mais uma vez com o apóstolo Paulo. Ainda não terminamos Romanos. Desta feita, o capítulo de número 10. O capítulo de número 10 começa com uma introdução poderosa, uma introdução até mesmo sentimental. Quando Paulo vai expressar o maior desejo, o grande desejo do seu coração é que Israel todo se salve. Do versículo 1 ao versículo 7, nós entendemos colocar como destaque o seguinte ensinamento: zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento é o que faz o apóstolo Paulo discorrer do versículo 1 até o versículo 7. Na verdade, discorrer mesmo por todo este capítulo. Por quê? Porque Paulo tem desejo que todo Israel se salve. Paulo tem desejo que todos os irmãos se salvem. Por que Paulo tem esse desejo? Porque, na verdade, o povo de Israel era dedicado nas coisas do Senhor. O povo de Israel não era um povo qualquer, era um povo que tinha zelo nas coisas do Senhor. Era de certa forma também obstinado, porque era um povo que ora obedece, ora desobedece, ora obedece, ora desobedece, mas tinha aí o coração inclinado para obedecer à vontade de Deus. Mas o que acontece? Por que Paulo fala do zelo sem entendimento? Porque vem Cristo para esclarecer a lei e os profetas, vem Cristo para cumprir toda a vontade de Deus. Mas Israel rejeita a Cristo. Israel não quer saber de Cristo. Israel está longe de Cristo. Não aceita que Cristo seja o Senhor e Salvador. Por isso, Paulo fala que eles têm zelo sem entendimento. Porque o entendimento todo das Escrituras resume-se na pessoa de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de toda a terra. E é isso que Israel não queria aceitar. Por isso, meus irmãos, precisamos todos elevar o nosso entendimento em oração ao Senhor, para que não possamos ser zelosos que não têm entendimento. Infelizmente, hoje, o grande motivo de existirem tantas seitas a nível do mundo, a nível do nosso país, é que essas seitas surgem em detrimento de muita gente que tem zelo, mas não tem entendimento. Eu acredito piamente que dentro dessas seitas que vão se criando continuamente, existem pessoas com desejo puro, com um coração puro, mas que infelizmente cruzam com lobos devoradores, e outros até nem são lobos devoradores, outros também são líderes sem entendimento nenhum e acabam criando essas seitas, acabam criando esses desfalques dentro da igreja de Cristo. Por isso que os nossos corações despertem para orarmos, para que haja um entendimento do Senhor estendido para todos aqueles que creem no seu nome. A segunda lição nos chama a atenção para a seguinte temática: crer e confessar. Nós vamos encontrar isso do verso 8 ao verso 10. Paulo diz em Romanos 10:10 que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que isso quer dizer? Não basta apenas crer em Deus, nós temos que confessar. Eu vou dar um exemplo e assim fica mais fácil. Eu já vi crentes ocultando o cristianismo na sua vida. Quando fala com os colegas, fala com outras pessoas, ele não diz que é cristão, não diz que crê em Jesus, diz simplesmente que eu sou uma pessoa espiritual. Ora, vejamos, qualquer um pode dizer que é uma pessoa espiritual, porque muita gente tem vergonha de se assumir como cristã, muita gente tem vergonha de se assumir como seguidora de Cristo. E se nos envergonharmos diante dos homens, Ele vai se envergonhar de nós, diante do Pai e diante dos seus anjos. Confessar
Quando Paulo diz que com a boca se confessa para a salvação, Paulo está a falar aquilo que o mestre ensinou lá no livro de Mateus, quando o mestre disse que de uma mesma fonte, não pode produzir água doce e água salgada. E Tiago vai conversar continuamente a respeito desse assunto. Quando Jesus disse que seja a vossa palavra sim, sim, não, não, há continuidade de que da mesma fonte não pode vir bênção e não pode vir maldição, ou é bênção ou é maldição. Quando Paulo fala que com a boca se confessa, Paulo está a falar que as nossas palavras vão declarar que nós cremos em Jesus Cristo. Imagina uma pessoa que de dia e de noite só saem ofensas na sua boca, dia e noite só saem mentiras na sua boca, dia e noite só saem palavras negativas na sua boca. Se tentarmos pensar que essa pessoa confessa Jesus Cristo, nós teremos um contraditório, porque afinal ela diz que crê, mas suas palavras negam completamente a sua crença. Então, crer e confessar significa aceitar, mas também viver aceitando Cristo e testemunhando continuamente para a glória de Deus o Pai. A terceira lição aparece no versículo 11, quando a Bíblia diz que quem crê no Senhor não será envergonhado. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que se cremos e confiamos no Senhor, não seremos envergonhados, ou seja, Deus sempre estará presente para testificar a sua palavra, sempre estará presente para testificar a sua vontade, sempre estará presente para testificar que somos seus filhos. Deus não nos abandona, nem nunca nos abandonará. E se você alguma vez imaginou, você errou. Deus nunca abandonou você. São as situações da vida que muitas vezes parecem nos dar essa ideia, mas tal como o apóstolo perguntou, quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Continue a crer em Deus e você não será envergonhado. Viajamos então para o versículo 12, onde Paulo está a dizer que Deus é o Senhor dos gentios, Deus é o Senhor dos judeus, ou seja, a temática aqui é Deus é o Senhor de todos. Eu quero, meus irmãos, que vocês entendam que quando Paulo fala dos gentios e dos judeus, eu quero que você entenda que durante algum tempo, para os judeus e ainda para algum tempo de hoje, eles são o único povo escolhido por Deus. Ou seja, qualquer outra religião que venha a surgir, para muitos judeus, sobretudo ortodoxos, ainda é motivo de questionamento, porque Deus está somente do lado deles. Então, quando Paulo faz a introdução aqui de gentios, eu queria que fizéssemos uma interpretação ampliada. Interpretação ampliada seria dizer que poderíamos substituir o nome judeus para qualquer religião cristã e o nome gentios para qualquer uma outra religião cristã também. Já vai entender o porquê. Porque esse comportamento dos judeus é o comportamento de muitas religiões hoje. Ou seja, o católico diz que é verdadeiro e que o pentecostal é falso. O pentecostal diz que é verdadeiro e o católico é falso. O adventista diz que é verdadeiro e o batista é falso. O batista diz que é verdadeiro e o anglicano é falso. Enfim, igrejas atacando-se uma a outra, cada uma se considerando mais privilegiada que a outra, mais filha de Deus do que a outra. A pura verdade é que existem sim igrejas falsas e igrejas verdadeiras, ou até igrejas não, denominações falsas e denominações verdadeiras, frias, quentes e mornas. Mas a grande questão é que dentro das verdadeiras existem os falsos, e dentro dos falsos existe sim a verdadeira também. Por quê? Porque só olharmos para o contexto do mundo, que ali onde muitas vezes achamos que o evangelho não está, afinal o evangelho está. E ali onde olhamos e pensamos que é o centro do evangelho, é uma guerra terrível, são problemas terríveis. Por exemplo, o Brasil é considerado um dos países mais cristianizados do mundo, se não o país mais cristianizado. Mas quando assistimos a TV Record, você vê
vê cada catástrofe, cada incidente, cada roubo, cada assassinato. Ou seja, um país tão abençoado e ao mesmo tempo parece também tão cheio de males. Isso para dizer o quê? Que ali onde abundou o pecado, a graça superabunda. Então, dentro da verdadeira pode haver falsidade, e dentro da falsa pode haver verdade. Coabitam muitas vezes no mesmo espaço. Então, melhor pararmos de nos apontar o dedo uma para a outra, a não ser para aquelas questões que claramente são heréticas. Quando, por exemplo, alguém vai declarar que a nossa oração não é só feita a Deus em nome de Jesus, mas podemos orar também a Maria, a Cristina ou a Antônia. Não, isso aí é heresia, isso aí não existe, isso aí está errado de todo. Mas mesmo esse que diz crer na oração, a santa de não sei das quantas, há crenças nele que precisamos observar para aprender na forma como muitas vezes encara a pessoa de Deus. A pessoa está desviada, claro que está, mas nós, será que estamos assim tão certos? Porque nós, os que nos achamos certinhos, muitas vezes temos muitos pecados escondidos que nos colocam a entristecer o coração de Deus. Então, mais do que juízes, que sejamos intercessores. Quando identificarmos o mal, que a nossa alma se pronuncie em oração, e quando identificarmos o bem, que a nossa boca se abra em glorificação. Nós estamos já a terminar para o quinto ponto, do versículo 14 a 15. A Bíblia diz que Paulo pergunta: como eles vão ouvir? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é que vão pregar se não forem enviados, por exemplo? E Paulo termina dizendo que quão preciosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Há pessoas que até hoje não conhecem o Evangelho porque não há pessoas a anunciar. E há lugares que não há ninguém a anunciar porque não foram enviados. E por que não foram enviados? Porque muitos não estão disponíveis. Hoje o Evangelho está a morrer na cidade. Todo mundo quer ter igreja na cidade. Todo mundo quer cultuar na cidade. Ninguém quer saber de missiologia. Ninguém quer olhar para as zonas recônditas da terra para levar para lá o Evangelho. Esse é um paralelo. O outro paralelo qual é? É que às vezes nós achamos que todo mundo que está nas metrópoles e nas grandes cidades já ouviu de uma ou de outra forma falar de Jesus Cristo, mas isso é mentira. Você pode cruzar com pessoas dentro das metrópoles que nunca sequer ouviram falar da Bíblia na forma direta, ou seja, ouvem de várias religiões, mas nunca ninguém lhe parou. Ele falou de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, receba esse conselho e tome essa palavra. Você é chamada para anunciar coisas boas no teu trabalho, na tua família, diante da comunidade. Onde há guerra, você deve anunciar a paz. Onde há o desconforto, você deve anunciar o conforto que a verdade traz. Onde há perdição, anuncie as coisas boas que são decorrentes do Evangelho da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a sexta lição do versículo 17. Eu já ouvi de crentes que ficam dias e mais dias sem meditar na palavra do Senhor. Ficam meses e mais meses sem seguir uma meditação diária, e muitos até sem cultuar. A Bíblia sai apenas ao domingo toda empoeirada, e agora que tem a eletrônica pronto, ele nem sabe onde anda a sua Bíblia física, a Bíblia de papel. Mas são pessoas que abrem a boca para dizerem que têm muita fé. A minha pergunta é: de onde vem a fé, sendo que a fé vem unicamente pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus? Ou seja, há muitos crentes a viverem de fantasias, há muitos crentes a viverem de ganchos, de sofismas humanos, mas sem uma base espiritual. Meu irmão, não aceite viver uma fé que está guiada na fantasia. A tua fé é sustentada pela palavra. Medita na palavra de dia e de noite.
ouça as mensagens pregadas no altar. Ouça uma, duas, quantas vezes necessária, até que a palavra de Deus possa se firmar no teu coração. Só dessa forma você pode dizer que tem fé, porque de outra forma andamos a nos fantasiar, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé que não é pela palavra é uma fé infundada, que na primeira tempestade ela cai por terra. E para terminar, do versículo 20 ao 21, o próximo ponto é o incentivo, que nós devemos buscar a Deus na sua plenitude. Por que buscar a Deus na sua plenitude? O próprio Senhor disse através de Isaías que eu serei encontrado por aqueles que não me procuraram, serei revelado por aqueles que não me desejaram. Isso quer dizer o quê? Que há muito sobre Deus que ainda não sabemos e que nós precisamos saber, buscar conhecer. Quer um exemplo? Por que o meu irmão, minha irmã acha que o evangelho dito da prosperidade causa tanto pânico nas igrejas? A minha pergunta é: nós fomos chamados para a pobreza e para a miséria? Não. Nós fomos chamados para a prosperidade. Então por que quando alguns pregam prosperidade, levanta a ira por parte de algumas igrejas e de algumas pessoas? Talvez porque essas pessoas pregam de forma errônea, ou talvez porque nós não queremos aceitar uma palavra que foi declarada por Deus. Como assim que Deus será achado por aqueles que não lhe procuraram? Muitos mundanos, assim ditos, e até ateus, usam fundamentos bíblicos para falarem de prosperidade, para falarem de saúde mental, para falarem de inteligência emocional. Usam provérbios, usam salmos, usam as palavras de Jesus. Não são pregadores, não são pastores, mas estão conquistando multidões, estão a salvar famílias e estão a salvar pessoas até que entenderam matar-se. Mas depois de que isso lhes foi explicada, as pessoas sentiram as suas vidas restituídas. Não é um pastor a pregar, não é um diácono a pregar, não é uma diaconisa a pregar. É um homem que nem sequer tem qualquer relação com Deus, mas que olhou na Bíblia e encontrou a verdade. E graças a Deus alguns chegam a se converter e continuam neste bom caminho de ajudar as pessoas. Por quê? Porque muitos crentes estão limitados, muitos crentes estão com os olhos fechados, porque o próprio Paulo disse que o evangelho que eu prego não consiste só em palavra persuasiva, mas em demonstração de poder. Vimos essa própria testificação no Senhor Jesus Cristo: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, o nosso próprio Senhor disse que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então tira da mente se te pregaram a respeito de um Deus que aplaude pobreza e miséria, a respeito de um Deus que se conforma olhando para a nossa situação, uma vida enrolada na focalização, nas dívidas, na insegurança, no medo constante, na ansiedade. Isso é mentira. Nós fomos chamados para sermos salvos, e como salvos, um dos direitos que temos é da prosperidade. Um dos direitos que temos é de ser pessoas com inteligência emocional. Como assim inteligência emocional? Inteligência emocional é um termo humano. O termo essencial da inteligência emocional são os frutos do Espírito Santo. É apenas isso. Mas a igreja não entende, os crentes não entendem, e por isso a palavra de Deus, a revelação de Deus a nós parece incompleta, não porque Deus quer, mas porque nós não nos damos o trabalho de prescrutar as Escrituras para que nasça em nós a fé que vem através de ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, que essa mensagem lhe alcance, que essa mensagem lhe alcance, minha irmã, e você tenha em mente uma coisa: a Bíblia é completa, Deus é completo, e a tua vida precisa ser completa. Você precisa viver uma vida plena em abundância, no amor e na comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Que a graça de Deus te alcance, a ti e a tua família, e que você seja abençoado, abençoada em o nome do Senhor Jesus Cristo.